Olá, pessoal. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre mudança de fase e calor latente, né? Que são essas coisas. Mas antes vamos recordar rapidamente o que nós vimos numa videoaula anterior. Estudamos que o calor ele provoca mudança de temperatura nas substâncias, né? Então, quando nós acrescentamos calor a um corpo ou a uma substância, nós fazemos com que a temperatura dele suba. E de modo contrário, quando nós retiramos calor de um corpo ou de uma substância, nós fazemos com que a temperatura dele caia. É, o calor que provoca essa mudança de temperatura, né, e nada mais, apenas a variação da temperatura, ele também é conhecido como calor sensível. E hoje nós vamos falar do calor latente, né, que é uma certa quantidade de calor que nós acrescentamos aos corpos ou substâncias e fazemos com que eles mudem de fase ou mudem de estado físico. Então, antes de falar do calor latente propriamente dito, vamos recordar aqui os estados da matéria ou fases da matéria e o que diferencia basicamente uma fase da outra. Então, para falar desses estados físicos da matéria, eu vou fazer uso do simulador do FET Colorado e vou utilizar a água como substância de estudo. E nesse nosso simulador, cada molécula de água está sendo representada por esse conjuntinho aqui de três esferinhas. As duas brancas representam os átomos de hidrogênio e a vermelha, um pouquinho maior, representa o átomo de oxigênio. Quando eu seleciono a opção sólido, percebam que as moléculas de água dentro desse recipiente, elas estão presas, né, umas às outras. A gente diz que a interação, né, molecular, a força de interação entre as moléculas, ela é bem forte, né, o que mantém cada uma delas presas a uma estrutura cristalina que forma esse bloco de gelo. E por elas estarem presas, o máximo que elas conseguem de movimento é uma vibração em torno de um ponto de equilíbrio, né? Percebam que elas vibram, mas não têm liberdade para se movimentarem dentro dessa estrutura. Então, essa é a condição, né, de uma substância no seu estado sólido. Se nós acrescentarmos energia a essa substância, nós vamos ver, como no caso, quando ela atinge a fase líquida, que já não mais existe aquela estrutura cristalina, então a força de interação entre as moléculas diminuiu, e em contrapartida aumentou o grau de liberdade para que elas se movimentem. Então agora nós percebemos que as moléculas se movimentam mais, mas isso ocorreu porque a força a força entre elas, entre as moléculas, diminuiu. Então agora elas têm mais liberdade para se movimentar. Se nós acrescentarmos ainda mais calor, nós vamos perceber que elas vão atingir uma outra fase, né, um outro estado físico, agora o gasoso, onde a interação entre as moléculas praticamente não existe, porque, na verdade, são interações muito curtas durante as colisões que elas sofrem umas com as outras. E, em contrapartida, né, apesar dessa interação entre as moléculas ter diminuído, aumentou a energia cinética média do conjunto de moléculas. Elas agora estão com maior grau de liberdade para se movimentar. Então percebam que agora elas começam a transladar de um ponto a outro
dentro do recipiente, ocupando todo o volume do recipiente onde elas estão acondicionadas. Então, essa é uma característica das substâncias no estado gasoso. Elas ocupam todo o volume do recipiente e tem maior grau de liberdade para se movimentar, porque a energia cinética média do conjunto aumentou. Se fizermos o caminho inverso, né, agora vamos retirar energia desse conjunto de moléculas, né? Se retirarmos uma quantidade suficiente, elas voltam ao estado líquido, então diminui a energia cinética média do conjunto, elas se movimentam menos, porém aumenta a energia de ligação entre elas, né? A interação entre as moléculas. E se retirarmos ainda mais energia até que elas voltem ao estado sólido, aí temos aquela situação inicial onde a interação entre as moléculas é bem mais forte e elas se mantêm unidas então numa estrutura cristalina e não tem praticamente nenhuma liberdade para se movimentar, né? Além de elas apenas vibram em torno de um ponto de equilíbrio. Então, voltando agora aos nossos slides, né, onde temos agora uma imagem estática dos três estados físicos da matéria. Esse aqui é onde está escrito modelo 1, representa então aquelas moléculas de água numa rede cristalina quando ela se encontra no estado sólido. Aqui no modelo 2, onde a interação entre as partículas, entre as moléculas é menor, elas interagem menos, porém ganham maior grau de liberdade para se movimentar. E no modelo 3, né, que representa o estado gasoso, a interação entre as partículas é praticamente nula, ou ocorre de maneira ocasional e muito rápida quando elas colidem umas com as outras, porém elas têm um grau de movimentação muito maior, né? Então, esses são os três estados físicos ou as três fases da matéria. Quando uma substância muda de uma fase para outra, nós dizemos que ela sofreu uma transformação física. E essa transformação física, ela é reversível. Nós já comentamos ali durante o uso do simulador que quando nós acrescentamos calor a uma certa quantidade de água no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido e acrescentando ainda mais calor, pode passar para o estado gasoso. No sentido inverso, nós retirando o calor, podemos transformar uma certa quantidade de água no estado gasoso em líquido e do estado líquido voltando para o sólido. Em qualquer uma das três fases, em qualquer um dos três estados físicos, essa substância continua sendo água. Então, ela não tem mudança na sua constituição física, né, melhor dizendo, na sua constituição química, apenas no seu estado físico. Já se você queimar uma certa quantidade de madeira até que essa quantidade se transforme em carvão, esse processo não é mais reversível. Você não consegue fazer o carvão voltar a ser madeira. Então, nesse caso, você acabou realizando uma transformação química irreversível nesse caso. E voltando às mudanças de fase, que são transformações físicas, cada uma delas, nós vamos ver agora nesse slide, que cada mudança de fase recebe um nome, né? Muitos já devem ter visto, né, mas recordando aqui, quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa mudança é fusão ou liquefação. Quando uma substância passa do estado líquido para o gasoso,
O nome dessa mudança, dessa transformação física é vaporização. No sentido contrário, voltando, né, é uma substância que passe do estado gasoso para o líquido, o nome dessa mudança de fase é condensação, e do líquido para o sólido é solidificação. Temos ainda um tipo de mudança de fase, onde uma substância ela pode passar diretamente da fase sólida para a gasosa sem ter passado pela fase líquida. Esse tipo de mudança do sólido direto para o gasoso, essa mudança é chamada de sublimação. E no sentido inverso, quando a substância passa do gasoso, do estado gasoso para o estado sólido sem passar pelo líquido, essa mudança de fase se chama ressublimação. Então, são nomes adotados aí para cada mudança de fase. No caso ali da fusão e da vaporização, ou até mesmo da condensação e solidificação, nós temos o exemplo mais comum no nosso dia a dia, da água, né? Onde a gente pode acompanhar o derretimento de um cubinho de gelo, né? Aí você está presenciando a fusão. Se você coloca numa chaleira uma certa quantidade de água no estado líquido e acrescenta calor, né, por meio da chama do fogão, aquele vapor que a gente vê saindo da chaleira nada mais é do que água no seu estado gasoso. E se você aproximar uma superfície, né, qualquer, um copo, um vidro a essa chaleira, com o vapor saindo, você vai perceber que nessa superfície que você aproximou, nesse copo, nesse prato, vão se formar gotículas da água que está voltando para o estado líquido, ou seja, da água que está condensando, ou seja, está voltando do estado gasoso para o líquido. Então, esse é o processo de condensação, que também é fácil de observar. E quando você coloca, né, água naquelas forminhas de gelo e coloca no congelador, algum tempo depois, né, depois que aquela porção de água na forminha perder energia suficiente, ela vai se solidificar, né? O estado, a mudança de fase chamada sublimação ela não é tão comum, né, no nosso dia a dia, mas tem dois exemplos que a gente pode citar aqui. O primeiro é o do gelo seco, né, que é gás carbônico. Então, se você congelar gás carbônico e formar o gelo seco, a temperatura ambiente ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, soltando uma fumaça branca, né? E uma outra substância que também sofre sublimação é a naftalina, que nós utilizamos nos nossos guarda-roupas, armários, para espantar insetos, né? Baratas, traças. E essa substância ela também sublima, ou seja, ela passa, né, se você coloca uma bolinha daquela de naftalina dentro do guarda-roupa, um tempo depois você percebe que ela diminui de tamanho até desaparecer completamente, sem que ela, né, tenha passado pela fase líquida. Então ela simplesmente evapora, ela passa do estado sólido para o gasoso sem ter passado pela fase líquida, ou seja, ela sublima também. Todas essas transformações físicas, né, essas mudanças de fases discutidas até agora, elas ocorrem ao custo de uma certa quantidade de energia, né, em forma de calor. E essa quantidade de energia, esse calor que nós acrescentamos ou retiramos das substâncias para provocar uma mudança de fase, se chama calor latente. Então, a quantidade de calor
acrescentada ou retirada por unidade de massa dessa substância é o seu calor latente, né? Então, em forma de equação, a gente vê ali L, calor latente, é igual a Q sobre M, né? A quantidade de calor acrescentado ou retirado dividido pela massa. Ou ainda, se nós manipularmos ali os termos, isolando o Q de um lado da igualdade, podemos escrever então que o calor que acrescentamos ou retiramos de um corpo é igual a massa vezes o seu calor latente. Famosa também pelo recurso de memória QMOL. Né? Obviamente você já deve imaginar que a quantidade de calor necessária para fundir o gelo não é a mesma quantidade de calor necessária para fundir uma barra de ferro, por exemplo. Essa característica dos materiais de exigir quantidades diferentes de calor por unidade de massa para sofrer uma determinada mudança de estado físico é o que nós chamamos de calor latente. Então, a água, que apareceu na maioria, se não em quase todos os nossos exemplos, ela exige, né, uma quantidade de 80 calorias para cada grama sofrer fusão. Então, 80 calorias por grama é a quantidade de calor exigido pela água, né, para sofrer fusão. Por isso que é calor latente de fusão. Né? Lembrando ainda que a água é uma substância que se funde a uma temperatura de 0 graus Celsius ao nível do mar, né, onde a pressão atmosférica é de 1 atm, 1 atmosfera. O ferro com o qual eu comparei exige, né, uma quantidade de calor por unidade de massa menor para se fundir. Então, o ferro exige 64 calorias por grama para sofrer fusão. Né? Porém, não é fácil fundir ferro porque a temperatura que precisa ser atingida para que o ferro sofra fusão é uma temperatura bem mais alta que a água. Então veja ali que a temperatura de fusão do ferro é de 1535 graus Celsius. Então, embora o ferro exija menos calor por unidade de massa para sofrer fusão, a temperatura a ser atingida é muito alta, né? Bem mais alta que a temperatura do gelo, da água, né? No estado sólido. Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês para outro aspecto, né, dessa discussão. Se a gente acrescenta calor a uma substância e pode promover uma mudança da fase sólida para a líquida, então, se nós retirarmos calor dessa substância, é possível executar o processo inverso, ou seja, fazer com que essa substância mude da fase líquida para a sólida. Né? Ou seja, agora ela sofreria solidificação. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o valor do calor latente de fusão é igual ao valor do calor latente de solidificação com o sinal trocado. Então, voltando ao exemplo da água, onde é exigido 80 calorias por grama para ela sofrer fusão, ou seja, você tem que acrescentar 80 calorias para cada grama da água em estado sólido sofrer fusão e se tornar líquida. Se você deseja o processo inverso, você tem que retirar 80 calorias por grama da água em estado sólido para, ou melhor, você tem que retirar 80 calorias por grama da água em estado líquido para fazê-la congelar, para fazê-la voltar ao estado sólido. Né? Então, esse tipo de calor retirado
Continua se chamando calor latente, só que agora calor latente de solidificação. Então, para a água, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Calor latente de solidificação seria menos 80 calorias por grama. O valor em módulo é o mesmo, o valor absoluto é o mesmo, porém o sinal é trocado. Então, na solidificação, na fusão, o calor é positivo, porque ele é acrescentado na substância, e ele é negativo no calor latente de solidificação, porque ele é retirado da substância. Vamos encerrar esse assunto por hoje, resolvendo um exemplo bem simples, né? Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama, calcule quantas calorias 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius devem absorver para fundir completamente sem variação de temperatura. Então, importante observar então que no caso aqui, essa certa quantidade de água já está na sua temperatura de fusão, né, a 0 graus Celsius, e todo o calor acrescentado após atingir essa temperatura de fusão, então, servirá para fazer essa certa quantidade de água, esses 200 gramas, né, sofrerem fusão. Então, a gente simplesmente aplica a equação do Kmol, né, massa vezes calor latente de fusão. Então, o calor a ser acrescentado a esses 200 gramas de gelo, a gente multiplica essa massa pelo calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama. Veja que a unidade de medida grama desaparece, e aí nos resta apenas a multiplicação de 200 por 80, 16.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que devemos acrescentar, né, a 200 gramas de gelo para que ele sofra fusão. Se nós desejarmos o inverso, o exercício não pediu, mas apenas para complementar, se desejarmos o inverso, ou seja, que esses 200 gramas agora de água voltem a solidificar, né, precisamos apenas observar que o calor latente de solidificação, né, ele tem o mesmo valor para a água que o calor latente de fusão, só que com o sinal contrário, né? Então, o calor latente de solidificação da água é menos 80, né? Menos 80 calorias por grama. Ou seja, a gente tem que agora retirar 80 calorias para que cada grama da água volte para o estado sólido. Então, agora, a quantidade de calor, né, é a mesma equação, massa vezes o L, só que agora é o calor latente de solidificação. Calor latente de solidificação. Então, só substituindo os valores, né, vai dar 200 gramas vezes, agora é menos 80, né, menos 80, o quê? Calorias por grama. Então, da mesma forma, a unidade de medida grama, some 200 vezes o 80 negativo, dá menos 16.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor retirado, né? Esse sinal de menos aqui significa isso, que é calor retirado da substância. Por isso, ela solidificou, porque nós retiramos calor.
Aqui não está explícito, né? Mas quando não tem nada, nós sabemos que o número aqui é positivo na situação anterior. Então, significava que aquele calor tinha sido acrescentado, né, à substância. Então, muito importante deixar isso claro. Se nós acrescentamos calor, no caso, a água precisa de 80 calorias por grama. Então, 200 gramas, para que os 200 gramas sofram completamente a fusão, temos que acrescentar 16.000 calorias. E depois, se quisermos que 200 gramas de água sofram solidificação, ou seja, passem a ficar sólidos, nós precisamos retirar 80 calorias por grama, né? E aí, para 200 gramas, precisamos retirar um total de 16.000 calorias.